tá? E, realmente, até a colega comentou, né, e no serviço público e tal, a tendência é crescer, né? Vai ter cada vez mais campo também de médicos podendo prestar serviços de telemedicina, seja no privado ou até mesmo no público. O que a gente tem visto é que algumas empresas já olharam aí a telemedicina, já experimentaram a telemedicina em 2020, 2021, que foi o forte ali, né, o boom do negócio, né, que não tinha, né, até 2020 não podia fazer teleconsulta, e 2020 foi liberado por questão de necessidade. Depois veio uma resolução do Conselho Federal de Medicina, em 2022, dando essa fluência e permanência da telemedicina. Posteriormente, em 2022, lei, né, federal autorizando e mantendo o uso da telemedicina pós período aí de emergência de saúde pública que a gente viveu, tá? Então, a telemedicina ela veio para ficar, tá? Então, muita gente ainda desconhece a questão da legislação. Então, a gente tem lei, tem resolução, tá? Então, você tem segurança para fazer o uso dessa ferramenta no seu dia a dia, tá? Então, não vão faltar oportunidades para você utilizar um desses dois modelos que eu falei no seu dia a dia. Consultório híbrido, para quem já tem a sua clínica, o seu consultório presencial, você pode estar utilizando, e o modelo 100% online, para quem deseja, por exemplo, prestar serviço para uma empresa, atender esporadicamente um paciente ou outro, fora depois do seu horário de expediente, e não quer montar toda uma estrutura de um consultório, tá? Ou de uma clínica. Eu já vivi isso, né? Já montei uma clínica, na época pré-telemedicina, né? Anos antes até, 10 anos antes da telemedicina poder ser utilizada para teleconsulta, eu montei uma clínica, toda uma estrutura, reformei sala comercial e tal, né? Fiz a minha transição, né? Antes eu atendia somente no SUS e passei para o particular. Naquele momento, foi muito bom, foi muito importante, mas se naquela época tivesse a oportunidade de fazer telemedicina, talvez eu não teria, né, construído toda uma estrutura física, né, dispendiosa, com funcionários, tá? E gera aí um certo consumo do teu tempo, né, também administrando tudo isso, tá? Quem tem clínica sabe o que eu estou falando, né? E, de repente, essa minha transição na época que eu saí do sistema público particular, eu teria feito de forma diferente, né? Então, hoje eu vejo alguns alunos do curso de formação telemedicina na prática que estão utilizando, né, a possibilidade de começar a fazer seus atendimentos, para ir ganhando volume, né, de atendimentos, e gerando sua carteira de clientes, e depois, quem sabe, vai abrir um consultório, ou vai usar um modelo aí também de coworking, né, que eu tenho achado que isso daí é a melhor opção no momento, né? Tem cidades aí que oferecem coworking, é muito legal, né? Tem espaço com atendimento para você fazer seu atendimento médico, você paga por hora de uso, né, por dia de semana, né? Então, é muito vantajoso para quem não quer ter toda a dor de cabeça de montar toda uma estrutura de atendimento, tá? E aí, vamos à questão aí, de fato, né? Como é que eu faço para ampliar os meus atendimentos e iniciar os meus atendimentos com a telemedicina de forma segura, tá? Então, essa é a pergunta que o pessoal manda com frequência, tá? Então, primeiro, né, eu sempre falo, tem que saber conhecer a legislação, se capacitar para utilizar a ferramenta, está lá na resolução do Conselho Federal de Medicina. E o médico deve procurar se capacitar para utilizar a telemedicina, né? Então, é muito importante. É como um equipamento. Se você comprar um equipamento de ultrassom hoje, tá? Você que não tem, né? Mas quem comprar um equipamento de ultrassom hoje tem que se capacitar para usar esse equipamento, né? Você lá na faculdade não aprendeu a usar ultrassom ali no teu dia a dia, né? Foi lá, teve uma aula lá de radiologia, falar de ultrassom, mas não a manusear o aparelho, tá? Então, se você compra um aparelho, você tem que ler o manual, fazer um curso, e aí você vai utilizar esse aparelho. Assim também a telemedicina. Se você quer utilizar a telemedicina, é interessante se capacitar para utilizar a telemedicina, tá? E aí, quando você começar a utilizar a telemedicina, você pode comunicar, por exemplo, né, que foi o meu caso logo que eu iniciei, comuniquei aos pacientes do meu consultório, na minha clínica, estavam na minha carteira de contatos da clínica, que eu estava podendo atender via telemedicina em caso de necessidade, lá em 2020, né, em caso de necessidade, por conta da situação que a gente estava vivendo, né, e aí para evitar aglomeração,
né, exposições desnecessárias, né, de um paciente a um risco aí daquele problema que a gente estava vivendo. Então, você vai comunicando aos seus pacientes, vai comunicar aos seus conhecidos, parentes, né? Você vai, né, ampliando esses contatos e as pessoas vão sabendo que você vai utilizar. Outra forma é, a partir do momento que você também comunique isso nas suas redes sociais, né, de forma ética, de forma clara, de forma educativa, né, sobre o uso da ferramenta, e você está promovendo aí atendimentos através do uso dessa ferramenta, e que funciona assim, né, dessa maneira, nessas condições, né? Você vai esclarecendo as pessoas sobre o uso da ferramenta, você está fazendo essa divulgação também de forma ética, tá? E outra questão muito importante é você substituir, isso daí eu falo que é a primeira coisa que você tem que fazer, é substituir aquelas interações de WhatsApp, aquelas chamadas consultinhas de corredor, em consultas médicas formais, tá? Isso não só na questão da telemedicina, né? Se você tem um consultório, você tem que falar para o paciente, ó, isso que você está me perguntando aqui, eu preciso te avaliar, né? Tem que fazer uma consulta. E com a telemedicina, te abre a oportunidade de estar ofertando um primeiro contato através de uma consulta de telemedicina. Isso traz agilidade, né, para o que o paciente precisa naquele momento, que ele quer ter uma opinião do médico, tá? Às vezes você não tem a capacidade de fazer o exame físico ali, né, naquela hora, mas o paciente vai estar ciente disso, tá? Tem um termo de consentimento livre esclarecido, ele vai estar ciente que aquela consulta é para atendê-lo naquele momento, e se for necessário, ele vai ter que buscar o exame físico, né? Se for necessário, você vai indicar que seja naquele momento, ou um retorno no teu consultório, né? E aí você vai dar continuidade a esse atendimento ou vai encaminhar para o melhor atendimento que ele precisa ter naquele momento.